O Robson não deu pra gente fazer no início e nós vamos fazer agora. Ô Robson, eu tive hoje a escola dominical. É até interessante esse tempo que nos resta aqui. A escola dominical hoje trouxe um tema que todas as salas tiveram dificuldade de terminar a aula, porque é um assunto atual, que fala sobre o governo do anticristo. O governo do anticristo. E na nossa sala, né, é uma salinha de aula mesmo, eu convido você, viu, meu irmão? Você pode ser de outra denominação, de outro credo religioso, pode ser católico, pode ser macumbeiro, pode ser feiticeiro, não tem problema. Eu convido você a vir participar da escola dominical. Você que, né, não tem religião, eu sou um ateu, não tem problema. É sem compromisso. Venha ouvir a palavra de Deus. Pode questionar, não tem problema, venha ouvir, venha aprender. Se você tem desejo de aprender a palavra de Deus, não sabe como, você pode ligar aqui nos programas que eu estiver aqui, tá certo? No programa, no telefone da rádio 3637-1770. Se você quiser ligar na minha casa, não tem problema, 3637-6621. Pode. Eu quero te ajudar. Eu quero conversar com você. Eu quero ter tempo para você. Porque o evangelho hoje se tornou um comércio onde as pessoas pensam que o evangelismo, o evangelho de Deus, de Jesus, é como se fosse uma empresa onde você é uma correria danada, não tem tempo para as pessoas. Não, o evangelho é totalmente ao contrário, é dar tempo às pessoas, né? Ter tempo para com elas, né? E o mundo está passando, Robson, as pessoas não estão percebendo que existe um sistema mundial espiritual que já está preparado. Eu fiz algumas anotações na escola, não deu para comentar lá, porque o tempo é pouco, é uma hora e meia de escola, né? E é muita informação, mas eu marquei alguns tópicos. Interessante que a aula de hoje fala sobre o governo do anticristo. Agora eu pergunto para você, amado ouvinte, você sabe o que é o anticristo? O que você pensa sobre isso? Né, Robson? A impressão que dá é que o mundo dorme e o diabo trabalha. Você falando aí, Rodolfo, me lembrou uma coisa aqui. Eu não me lembro onde eu vi isso, mas aquela pessoa estava perguntando o seguinte: o que tem sido o seu Deus no momento? Será que não tem sido o relógio? Será que não tem sido a hora, o tempo? Muitas das vezes nós gastamos 1 horinha, 2 horinhas para ir na igreja ali, Rodolfo. E 8, 9 horas de trabalho, né? Perdemos tempo com programas de televisão. Então, eu quero dizer que ultimamente o que tem sido um dos maiores anticristos aí, Rodolfo, é o tempo, é a hora. E é uma coisa que nós temos que derrubar, viu, Rodolfo? É uma coisa que nós precisamos, porque muitas das vezes nós vivemos nessa vida cotidiana, tudo pautado pelo nosso relógio. De manhã cedo nós acordamos, fazemos a nossa oração, ficamos 9 horas numa empresa, voltamos para a nossa casa, fazemos a oração, vamos para as escolas, né? E o tempo para Deus tem sido menor do que para o mundo. A correria da vida tem feito a gente dar prioridade a coisas fúteis. Algumas fúteis, algumas importantes, mas as prioritárias nós temos deixado. Por quê? Porque o nosso mundo é um mundo, eu estou falando de mundo. Por isso que é interessante nós termos uma vida espiritual para discernir as coisas do Senhor. Porque o mundo nosso é materialista. E se a gente entra nessa artéria, nessa corrente, nessa correnteza do mundo, a gente vira materialista. Não tanto de apego, mas de buscar, de tentar saciar dentro da gente alguma coisa que só é saciada por Deus, que é a nossa alma. Pode liberar o sexo, pode liberar casamento de homem com homem, mulher com mulher. Pode, olha, a alma é insaciável. E o diabo tem conseguido iludir pessoas. As pessoas buscam experiências na área física. E aí começa a aparecer essas monstruosidades. É a pedofilia, é o estupro, é a violência, é a droga que mata, mas dá prazer. A pessoa morre de prazer na droga.
É um prazer que mata. E atrás da morte está quem? Está o demônio, que veio para matar, roubar e destruir. É bíblico. Atrás de toda a morte, que não é a morte natural, porque Deus também deu a morte. Há muitos profetas e santos que morreram, passaram o tempo dele. Mas não é o que nós estamos vendo hoje, meu amado. Nós estamos vendo aí pessoas sendo ceifadas na flor da idade. Pessoas sendo ceifadas pelo álcool. Pessoa bebe numa balada e depois quer correr a 200 por hora, bate o carro, mata outras pessoas, morrem. Pessoas usam droga, usam até ter uma overdose. E quando não tem uma overdose de uma vez só, vai tendo aquela overdose como se fosse aquela doença crônica, vai morrendo aos poucos. E o que eu estou dizendo aqui, conversando com o Robson, você sabe que é verdade, meu irmão. Você sabe que é a triste realidade e é um problema mundial. E o que nós vemos na mídia? Agora, há uns 2 semanas atrás, a passeata pela maconha. Você me lembrou uma coisa aqui, Rodolfo. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós aí. O que você acha de alguns meios religiosos financiar esse tipo de abominação? Por exemplo, em festas, algumas festas que são promovidas aí na comunidade, né? Aí a própria igreja vender bebida alcoólica. Essa foi uma briga minha antes de eu sair do catolicismo, né? Na verdade eu não saí, na verdade me convidaram a sair, né? Mas tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Para mim foi uma bênção. Mas eu não conheci o Senhor Jesus agora, nesses 6 meses, nesses quase 1 ano que eu estou na igreja. Eu conheci há muito tempo. Deus me chamou para pregar o evangelho, não foi agora. Eu tenho pregações na internet aí, disponível para quem quiser ver, que são as que tem o mesmo estilo de pregação das quais eu faço hoje. Não é uma nova pregação. Eu mudei de casa, mas eu não mudei de Deus. Apenas que no lugar onde eu estava, Deus fez uma obra tão grande em mim que eu não cabia dentro da estrutura que eu estava. Mas eu sempre fui contra. Eu sempre fui contra porque eu fui uma pessoa que eu tive acesso ao álcool. Eu nunca fui viciado, mas eu tive acesso no álcool. Eu poderia ser dependente do álcool. Eu tive acesso à droga. E eram nessas festas que a gente gostava de usar. Ah, mas quem faz a festa não vende a droga. Verdade, isso é verdade. Mas o ambiente... Você já viu um ambiente onde as pessoas estão adorando a Deus, que elas querem beber, que elas querem fumar? Hoje eu quero dizer pra você, viu, Rodolfo? Eu não me envergonho de dizer, né? Não me envergonho de dizer, porque hoje já sou salvo em Cristo, né? Ele me salvou e me trouxe para o lado dele. Mas eu posso dizer pra você que muitas das vezes eu bebi, eu usei drogas, eu até me prostituí nessas festas mundanas, que muitas das vezes diz que é cristã. Isso que é religiosa, cristã, que é bom pra comunidade ir lá, pra criançada andar no parque. E eu, sinceramente, se Deus não saciar a vida do teu filho, meu amado, não é parque que vai saciar. Isso não existia. Isso já começou a existir na época das indulgências, meu amigo. Na época das indulgências eles faziam parquinho, faziam joguinhos para as pessoas levarem as crianças e iam lá. E era uma festa tudo aquilo, né, para arrecadar dinheiro do povo. Isso é história, isso é histórico. Então eu sou totalmente contra. Nós temos filhos, nossos filhos, nós vamos passar, se o Senhor Jesus não voltar, nós vamos passar. E não é o mundo que nós vamos deixar para o nosso filho, é os filhos que nós vamos deixar para o mundo. É diferente. Que filhos nós estamos deixando para esse mundo? E é interessante, viu, Rodolfo, que o espírito do anticristo, ele já está no meio secular. Há muito tempo. Ele já está nesse meio secular. Há muito tempo. Então, nós temos que discernir aonde vai surgir o anticristo, aonde ele vai estar, né? Será que nós vamos estar preparados? Será que nós seremos arrebatados juntamente com a igreja? Então nós temos que buscar na palavra de Deus. Eu marquei alguns tópicos aqui. O terreno está montado. O anticristo está aí. Ele só não se manifestou porque é um homem. A Bíblia diz que é um homem poderoso que vai surgir. Mas ele não vai surgir para fazer um cenário. Ele vai surgir quando o cenário estiver pronto. Quando o cenário estiver pronto. Então a gente vê na mídia, nas músicas,
músicas, essas músicas desses programas que só passa clipe, principalmente. Veja os clipes, a sensualidade, a homossexualidade, as danças sensuais, striptease, danças que insinuam o ato sexual entre homem com homem, mulher com mulher, entre homem e mulher, enfim. As roupas, a moda, a mídia tá aí, os filmes, todo bom filme tem cena de sexo. Eu vi um canal que se diz um canal cristão, que passou uma minissérie sobre a história de Davi, e eu fui assistir, porque afinal de contas, só que aparecia cenas de sexo entre Davi e as suas esposas. Quer dizer, o intuito de mostrar a coisa na realidade, eles ignoram. Você não precisa chegar nesse patamar. Se é uma coisa cristã, isso você bane. Você não precisa, meu amado, todo mundo já sabe. Mas aparecia. E quando você não faz discernimento, você acha que não tem problema. Mas tem, porque aquele casal que está contracenando não é esposa com esposa. E se fosse, o sexo é uma coisa guardada para o casamento, não é para você expor. Então não valeu nada. Não valeu nada. Essa mesma rede de televisão tem um reality show passando agora. Coloca homens e mulheres para morar junto, num cubículo, com roupas sensuais, mulheres sensuais. O que pode dar isso, Rob? Fala para mim. É verdade, Rodolfo. Eu posso dizer que o espírito do anticristo tem aí ceifado vidas de muitos, né? Cristãos, crentes, pessoas que têm o chamado, né? Tem ceifado com pão e circo. Não tem outro nome. Olha aqui. A mídia, como eu já falei, a música. Umas fazem apologia à droga, outras ao sexo e outras a Satanás. Nossos filhos estão expostos a essas músicas. Outra coisa, filmes com mensagens satânicas, diabólicas, desenhos com mensagens diabólicas, filmes com apologia à droga, isso já quando já não passa as pessoas usando droga, né? Novelas. É inadmissível pessoa que diz que é cristão, independente de denominação, que ainda se dá o luxo de ficar em frente à televisão assistindo novela. Não tem tempo para consagração, não tem tempo para jejum, não tem tempo para oração, mas para novela tem. É inadmissível. É por isso que nós estamos com um cristianismo fraco, um cristianismo infértil, um cristianismo que está envergonhando o nome de Cristo. Aonde estão aquelas senhoras e mulheres que passavam a madrugada inteira em intercessão e tinham até visualizações de Deus e profecias? Aonde estão? Eu não estou generalizando, ainda existe algumas poucas, mas uma parcela muito grande se rendeu a esse mundo satânico. E falo mais, os teatros, existem teatros nas grandes capitais onde os atores se contracenam nus, beijam homem com homem, mulher com mulher, tem praticamente o ato sexual, tudo leva ao ato sexual. Nós temos isso, nós temos na moda as roupas, são roupas feitas para sensualizar, para mostrar o corpo da mulher. Você está entendendo? As danças, muitas danças são sensuais. Quero falar mais. A política tem aprovado leis anti-Deus e anti-família, ou eu estou mentindo? Não precisa ter muito estudo para a gente detectar isso, irmão. É só ler a palavra e orar, que Deus dá ensinamento. Na religião, apostasia, igrejas que lotam, mas não falam de santidade, só fala de milagre, de que dá trabalho, que dá casamento, que restaurou a família, mas não fala de santidade. Não tem a doutrina como princípio bíblico. Não adianta. E aí, eu incluo aqui todos aqueles que dizem cristãos. Sabe a pior coisa que existe? A pessoa está com a Bíblia, ler a Bíblia e fazer o contrário. Ah não, nós temos um documento de fulano de tal. Que documento que não é compatível com a Bíblia? Joga fora. Ah, mas nós não bebe mais, nós não assistimos novela, nós não fuma. E os princípios da palavra de Deus? Aonde estão? Não tem. Não é isso, irmão? Não tem, abandonou. Eu adoro imagem, eu faço caminhadas longas porque Deus vai me abençoar. Mentira! Deus já te deu a salvação de graça.
É verdade, o sangue foi Foi suficiente. suficiente. Faz o que ele mandou por obediência a ele. Mas não é para você conquistar a tua salvação. A tua salvação foi dada de graça. Agora, tenha uma vida em concordância com os princípios bíblicos. Aí está a predestinação. Quando você toma consciência que é salvo de graça e é obediente. Senão você não é salvo. É verdade, não é uma troca. Não é uma troca, é uma consequência. Eu sei que sou salvo e vou viver conforme a vontade do Senhor. É difícil? É. Tem ordens na Bíblia? Tem ordens, sim. Tem ordens. A Bíblia é cheia de regras e de ordens. A gente está acabando, mas eu quero dizer algumas coisas aqui. Sincretismo de seita. Nova era está aí. Aceita tudo quanto é tipo de porcaria. Cristais. Terapias. Eu vou falar pra você, viu, Rodolfo? Tem gente que pensa que a nova era é um mito, viu? Mas não é não, viu? Não é não, e tá no nosso meio. Tem até livros aí, né? Livros aí falando sobre a divindade de Cristo, né? Ela é, sim, uma religião. Eu quero dizer pra você que ela é uma religião anticristo, né? Mas eu quero dizer pra você, viu, meu irmão, minha irmã? Nada está acima da palavra de Deus. Nada está acima da Bíblia. Nada substitui o sacrifício de Cristo. Se você quer ser um missionário cristão, como a gente agora virou moda, a missão para tudo quanto é canto, não tem problema. Eu acho que isso é muito bom, ter missões, pessoas que pagam o preço. Mas se você está negligenciando a palavra de Deus, está perdendo seu tempo, irmão. Deus não mudou a palavra dele, não vai mudar um jota. Pode ser instituição milenar, centenária, não tem problema nenhum. Nesse tempo que eu tenho trabalhado com missões aí, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, eu fui convidado a coordenar missões ali na igreja, sabe? E mudou assim muito minha visão sobre missões. Então eu vejo, Rodolfo, que ir fazer oração na casa das pessoas, né? Ir fazer penitências, essas coisas todas, não é uma missão, viu, Rodolfo? Porque uma missão realmente é quando uma pessoa ela vai passar por alguma dificuldade para poder pregar o evangelho, ela vai ficar sem comer junto com as pessoas para quem ela vai pregar o evangelho, ou para aquela pessoa que ela vai pregar num país muçulmano onde os cristãos são mortos por pregar a palavra de Deus, ou num país comunista por pregar a palavra de Deus. Eu acho que o ato de se fazer oração nas casas, né, o ato de levar o evangelho nas casas deixa de ser missão, né, quando se é livre para pregar o evangelho de Deus. Então isso não é missão. Isso é ir orar nas casas das pessoas. Isso aí é falar do amor de Deus às pessoas. Eu não estou falando que a pessoa... Banalizou, né? Banalizou-se o nome missões, né? Nós sabemos como surgiu o nome missão, nós sabemos tudo isso, mas nós temos que ter a plena consciência do que é ser um verdadeiro missionário e o que não é ser um missionário. Então, nós vemos que Paulo, os apóstolos eram missionários porque foram perseguidos, foram presos, né? Isso sim é ser missionário. Eu acho que você fazer um culto na casa não é missão. Acho que você ir até a igreja não é missão. Isso aí é uma consequência do amor de Deus na tua vida. Isso sim. Agora, consequência maior ainda é ser missionário, que é você ir pregar o evangelho, onde você corre perigos de vida, né? E muitas das vezes até chega a falecer por causa do evangelho. Justamente. Bom, nosso horário avançou, são 18 horas e 1 minutinhos. Para encerrar, eu quero dizer o seguinte: isso que você falou é a pura realidade, só que também, né? Eu ir na casa de uma pessoa com a Bíblia na mão, chegar lá, pregar uma palavra bonita e vir embora. Se eu ver que aquela pessoa está no erro, não tem diferença. Que evangelho que é esse? Só para mim tirar uma foto e pôr na internet, como eu muitas vezes fiz, não faço mais. E a gente fica fazendo uma divulgação, uma merchandising, né? Um marketing de uma coisa humana, não faço mais. E muitas das vezes, Rodolfo, ninguém aprende a ser cristão
se não tiver uma orientação do Espírito Santo ou se a gente não tiver firmado na rocha, né? Como você disse. É lógico que a gente vem aperfeiçoando pelas obras, né? Como assim Tiago fala, né? Que a fé se aperfeiçoa através das obras. Então eu vejo que a fé, ela vem aumentando cada vez mais e aperfeiçoando também as nossas obras, né? E aí é onde você entra, onde você falou, né? Que a gente não faz mais merchandising, mas fazíamos, muitas das vezes, eu fiz também já, viu, Rodolfo? Pode dizer para você que eu já fiz. Mas nós fazíamos sem nenhuma maldade. Mas só que você fortalece, né? Você põe 10 fotos que você foi na casa de uma pessoa lá, fez missão, as pessoas se empolgam com isso, porque a gente não detalha. E chega lá, você vê que tem idolatria, você vê que tem princípios ali que não são bíblicos, e tudo vale. Em prol de uma foto, em prol muitas das vezes de uma massagem no nosso ego, para tirar o peso da nossa consciência que nós estamos fazendo. Não estamos fazendo nada. Quem fez foi Cristo. É verdade. Quem fez foi Cristo. Se for pra gente fazer errado, melhor não fazer. Vá e faça certo, pregue a palavra. Então, mas muitas das vezes não somos ensinados a isso. Não somos ensinados. Então, eu vejo que esse programa, até nesse momento, ele é importante para as pessoas entenderem. Faça mesmo, irmão. Se você é uma pessoa de coragem, irmão, irmã, que vai, que como a gente ia na chuva, no sol, vá. Mas saiba de uma coisa, toda palavra que sai da nossa boca vai passar diante de Deus. Nós vamos ter que dar conta das nossas palavras. Nós vamos ter que dar conta das pessoas que a gente está formando. Se a gente não denuncia, passa um pano, uma massagenzinha ali, passa um paninho quente, vem embora e dá risada, ignora o Senhor Jesus, saiba que a gente vai ter um dia frente a frente com Ele, né? E nesta noite eu quero dizer para você, eu retiro todas as minhas palavras que eu fiz e falei quando eu não coloquei princípio bíblico, quando eu enganei as pessoas, quando eu vendia artefatos religiosos, dizendo para as pessoas, isso vai abençoar teu quarto, isso que eu estou jogando no seu quarto, na sua parede, vai te salvar. É mentira, eu retiro, porque a Bíblia não dá nenhum subsídio para isso.